Olha, eu tenho memórias assim maravilhosas da minha infância, porque a gente brincava na marcenaria, brincava na rua. Meu pai era um pai assim muito atencioso, que quando ele ia buscar madeira ou areia ou pedra, ele levava a gente para passear. Seu pai tinha um Chevrolet Bege, se eu não me engano. Tinha. Lembro dele. Teve um bege, ele teve um vinho, teve um laranja. E Aí. todas as vezes que ele comprava esses caminhões, o primeiro local que ele ia era até a igreja Nossa Senhora do Rosário, para o padre fazer a A bênção benção. do caminhão, Que sabe? legal, Fé. E então a minha infância foi participando com meu pai dessas viagens, né? Passávamos alguns perrengues porque o caminhão Imagino. atolava Uhum. e a gente chegava tarde da noite com fome, com frio, mas se ele chamasse a gente para ir no dia seguinte, a gente estava pronto para ir porque era uma delícia, Sofrimento era né? uma diversão, inclusive, na Era época. uma diversão e a gente gostava demais de água. Então, quando tinha um local que dava para a gente nadar, meu pai levava. Então, assim, tenho excelentes recordações do meu pai, muito atencioso conosco. E eu tenho uma memória. A primeira vez que meu pai me deu um tapa e que eu chorei demais, porque. Não porque doeu, Beto, mas porque foi a primeira vez que meu pai me bateu. Não Meu doeu pai. fisicamente, mas doeu emocionalmente. Sim, porque meu pai não era de bater. Meu pai Certo. olhava, a gente já entendia o O olhar recado. e acatava. A minha mãe não. A minha mãe batia mesmo, sabe? Minha mãe era de bater, rigorosa. Mas o meu pai não. E a única vez que meu pai me bateu foi devido a um acidente que aconteceu na marcenaria. Tinha o funcionário dele, José Barbosa, e tinha um engenho que serrava madeira, e meu pai tirava a serragem e fazia montes enormes de serragem. Certo. Aham. E a gente ia para lá brincar, né? Passava a tarde brincando nesses montes de serragem. E minha mãe deu grito, né? Porque a gente morava na 24 de outubro e a marcenaria Era do no senador fundo, Canedo. frente Até pra hoje é rodoviária. assim, né? Em frente à rodoviária. Sim. E minha mãe chegou até na porta da marcenaria, né, no fundo da nossa casa, e gritou para a gente ir embora tomar banho, que já estava de tarde, que era para a gente ir tomar banho. Tava nós três, a Eleusa, minha irmã mais velha, o Edgelso, né, que é o meu irmão caçula, e eu. E nós, então, fizemos uma filinha. O Edgelso, a Eleusa primeiro, eu no meio, e o Edgelso atrás de mim. Só que o Zé Barbosa não viu que nós estávamos passando. Olha só, em vez da gente contornar o engenho, nós passamos pelas correias, aonde a máquina funcionava e aonde tinha a Meu serra Deus. que serrava a madeira, né? Meu Deus, que Ele perigo. não viu a gente passando, então eu estava no meio de todas aquelas Correias. correias, né? E muito perto da serra que estava serrando a tora. E ele ligou. Quando ele ligou, Meu ele Deus viu do que a céu. minha irmã foi jogada para frente e ele apavorou, em vez dele desligar o engenho, ele fez aumentar a velocidade. Nossa. E eu fiquei enrolada no meio daquilo lá, presa, e me jogou, sabe, num tronco que tinha lá, que foi a minha Meu sorte, né? Deus Porque eu do não fui céu. jogada para a serra, e eu bati a cabeça, eu tive um corte muito profundo na cabeça, queimei as mãos, a perna, porque as correias passavam muito rápido, né? Então foi assim Nossa, o meu único Deus. acidente que aconteceu foi nesse período. E meu pai nos proibiu de voltar na marcenaria depois disso. Então, o tapa que ele me deu foi por conta disso, porque ele nos proibiu e nós voltamos para brincar no monte de serragem. E quando ele viu que a gente estava lá no monte de serragem, e então ele quis valer a sua autoridade para impedir que a gente fosse brincar, porque lá não é Entendi. local, não era local para brincar, né? Tanto é que poderia ter acontecido uma Algo tragédia. pior. E eu me lembro do desespero dele e da minha mãe, porque o corte na minha cabeça foi muito profundo, e escorria sangue. E eu me lembro que meu pai me pegou nos braços e saiu correndo lá para Senador Canedo, né? Nem existia a rodoviária ainda. E estava passando um jipe.
Ele gritou, sabe, para a pessoa que estava passando esse jipe, para poder parar para me levar para o hospital. E eu me lembro, né, da gente chegando lá no hospital, os médicos fazendo atendimento, dando ponto, enfaixando as minhas mãos, porque aí eu tive queimadura nas mãos, Sim, no braço, nas atrito pernas, com as né? correias. Por conta das correias. Então foi assim um acidente na época considerado muito grave e que alertou os meus pais que lá na marcenaria não era local de criança. É, Né? E aí verdade. houve a proibição. E o tapa que meu pai me deu foi por conta disso, porque Vocês não queriam aceitar, teimamos, porque brincar na né? serragem era legal demais. a gente nem estava lembrando mais do acidente, todo mundo já tinha, né, sarado os machucados, né? E aí o bom era brincar lá, né? Era muito divertido. E então o tapa foi por conta disso. Entendi. E aí, então sua infância então foi brincando ali na 24 de outubro, Senador Canedo, e além desse acidente, algo mais te marcou a infância que quando a pessoa lembra, fala para você lembrar, vem instantâneo na mente? Olha, como eu tinha poucos movimentos, a gente brincava muito na rua. A gente amarrava uma corda no poste, né? E do outro lado da casa esticava uma corda e a gente podia brincar de vôlei horas, porque passar um carro ou moto era assim, demorava muito tempo, né? O Certo. movimento era muito pouco. Então a gente brincava muito na infância. Mas uma situação que me marcou e que me traz boas recordações, junto com a minha amiga Marta Nunes, que infelizmente não está mais conosco. Desencarnou no né? acidente de carro. Ela faleceu num acidente de carro e que nós éramos muito amigas desde a infância. E a melhor brincadeira que a gente tinha era andar de bicicleta pelas ruas da cidade. E meu pai tinha dado uma monareta para a gente, que por sinal a gente tem até hoje essa monareta lá. Ela chegou de trem, né? Nós fomos lá buscar essa monareta. E então Só o rolê de buscar a bicicleta já valia muito a pena, né? Nossa, já valia muito. Então, essa amiga minha, ela ficava num pedal e eu no outro, a gente segurava no guidão, né? Eu de cá, ela de cá, e cada um com um pé em um pedal, e a gente ia alternando, andando pelas ruas da cidade. Eu sinto o cheiro ainda do cheiro de casarão velho, antigo, pelos becos, sabe? A cidade ainda cheia de casarões. E nós duas andando de bicicleta, na mesma bicicleta, não era na garupa, né? Era uma num pedal, E outra na outra. era tão mais fácil ir uma na garupa, outra dirigindo. Pois é. E eu fico pensando o tamanho do equilíbrio que a gente tinha, Verdade, né? verdade. De conseguir equilibrar nessa bicicleta. Nunca teve um tombo, né? Deus. E a gente andava a cidade inteira desse jeito. E eu fico vendo, eu nunca vi ninguém andando na bicicleta desse jeito, cada realmente uma num pedal. bem difícil mesmo. Então, assim, as minhas memórias de infância são maravilhosas. Você falando do casarão, será que naquele momento já era um despertar para essa preservação da história, esse amor pela história da cidade que você tem? Com certeza, Beto, porque eu sempre olhava os casarões e eu ficava fascinada. Como será lá dentro, né? O que tem lá dentro dessas portas fechadas? Porque as janelas era de guilhotina, né? Chama janela guilhotina, que Isso. abria só um pedaço e nem sempre alto, né? A gente, criança ainda, não dava para enxergar dentro desses casarões. E eu sempre tinha muita curiosidade de saber como era esse casarão por dentro, né? A igreja, eu gostava de entrar e ficar admirando as pinturas, aquele altar todo trabalhado, o assoalho, né? O piso de madeira, isso sempre me chamou muita atenção. Mas Então, não eu dava um acho... certo medo, não? Sim, Criança. claro. Que eu não sei se naquela época já tinha as lendas urbanas. A Sim. serpente. Inclusive saiu uma matéria que você escreveu dia desses, né? Falando sobre Do a
G1, sim. Isso, no G1. Já tinha, Já tinha essas o lendas medo, urbanas? sabe? As histórias de assombração da mulher de branco, né? Que ficava escondida atrás da igreja velha. Tinha um monte de Essa eu não histórias, sabia, né? Vanessa. Você sabia? Essa Essa não sabia. eu já até pensei, falei, gente, eu preciso escrever sobre a lenda da mulher de branco Interessante. que não se saía perde. de trás da igreja do Bonfim e andava sozinha, perambulando pela cidade, né? Depois da meia-noite. E se encontrasse um rapaz bonito, ela o encantava e levava lá para a igreja. E depois desaparecia, ninguém sabia cadê a Meu pessoa, Deus. né? Benedito, da sorte que nós já tava fora, tá? Tava de boa, nós não precisava se preocupar. Nossa, eu não sabia dessa, não. Então, é uma lenda pouco comentada. Por isso que eu pensei em escrever sobre ela para manter viva essa memória, porque as pessoas vão morrendo e a Sim, história vão sim, morrendo com sim. elas, Sim, né? sim. Então a gente precisa registrar, Certamente precisa tinha todo um escrever, enredo que era uma noiva, que alguma coisa nesse sentido, né? que é aí mulher de branco, É, né? De vestido justamente. longo, né? Foi abandonada no altar, alguma Sim, coisa assim. Devia e ela ter esse saía à enredo. procura do noivo, né? Deus me livre. Mas além dessa, sabe, tinha mais lenda além da serpente dessa? Porque a gente vê tanta Tem. coisa assim, né? Tem uma do pote de ouro lá do São Sebastião, que duas irmãs ex-escravas que ganharam a sua carta de alforria, e durante a vida toda elas trabalharam na mina, nas escavações de ouro. Sim. E elas conseguiram esconder várias pepitas de ouro, ou entre os dedos dos pés, elas escondiam, ou engoliam as pepitas. E elas conseguiram juntar não é um tacho, uma vasilha, né, cheia de pepitas de ouro. Um pote. Um pote, exatamente. Você achou o nome correto. Um Certo. pote de ouro. E quando elas conseguiram comprar a sua carta de alforria, elas foram morar no bairro São Sebastião, que ainda não existia nem a igreja São Sebastião. E elas então enterraram esse pote de ouro perto de uma árvore grande. E elas enterraram e esqueceram do local aonde enterrar esse pote de ouro. A única coisa que elas tinham como marco é que elas esqueceram a chave grande da porta da frente da casa delas. Então, quem lá no São Sebastião, em qualquer local, encontrar uma chave antiga, pode procurar que o pote de ouro está enterrado ali por perto. Meu Deus, que vai ter gente cavando lá, velho. Se o pica-pau estiver ouvindo, Então, essa é mais uma lenda, né? A Da cidade antiga antiga tem Bonfim. muito isso, né? Muitas Tem. essas lendas, muita. E aí, voltando assim ao seu tempo de infância, não dava muito medo isso, não? Porque- Olha, dava um certo medo. Eu sempre fui muito medrosa. Essas histórias de assombração eu não gostava muito de ouvir, não. E quando ouvia, eu ficava impressionada, não dormia direito. Eu sempre passava para a cama da minha irmã, ficava com medo de dormir sozinha, né? Então era normal, né? Quando acabava a energia, que era muito comum, a gente saía para a porta e juntava toda a vizinhança e era o momento de contar as histórias de Meu assombração. Deus, era a pior hora possível, à Nossa. noite, e a energia certamente Sem não energia, voltava. e aí era um terror à noite para dormir, né? A gente ficava rezando para a energia chegar logo, para dormir com a luz acesa. Nossa, que Mas tudo isso era maravilhoso, apesar do medo, sabe? Era prazeroso, a gente tá junto com os amigos, a vizinhança toda, sem perigo de assalto, sem muito violência, uma noite agradável, cheia de estrelas, de lua, né? Tinha também o nosso amigo Café, que sempre chegava com o violão dele e cantava pra gente. Então, quando terminava a energia, era muito prazeroso, era muito bom, né? a cidade era tão carente de eventos que isso se tornava um evento. Sim, Né? Se claro. tornava um evento. E memórias encantadoras. Verdadeiro calor humano, né? É. Acho que às vezes o que tá faltando muito, a gente... Eu fico feliz, assim, por exemplo, sei lá, o que veio na minha cabeça agora, o Bloco do Id.
assim, a grande magia do Bloco do ID, na minha concepção, é isso, esse momento de comunhão com a sociedade. É claro, a cidade cresceu, muitas e muitas pessoas chegaram, muitas pessoas tiveram mais filhos e tal. Mas assim, é bonito de ver isso. Essa história que você conta, eu penso isso. As pessoas têm que ter mais esses momentos de comunhão. Sim, claro. É um momento de alegria, de amizade, de confraternização. Realmente, eu considero muito importante essa existência e continuar acontecendo, né, o Bloco do ID, porque é um momento que traz boas recordações, boas lembranças e esse momento de amizade, de confraternização, né? E é interessante assim que você falando assim desse momento de união, de descontração, a gente fica imaginando assim, porque eu sou muito de energia, eu sei que tudo gera uma energia, a carga emocional gera uma energia. E aí você falando e eu lembrando, e realmente assim, quando o Bloco do ID mesmo, você via que a cidade estava toda festiva, toda alegre. Fico imaginando que esses momentos, né, eu imagino das festas que tinha na época, era muito isso, essa comunhão era muito mais próxima, né, as pessoas eram próximas. Sim, a gente conhecia todo mundo, né? Você usou, né, a seguinte expressão, a cidade cresceu, né? E antes a cidade a população era menor, a gente praticamente conhecia todo mundo. Você ia numa festa, você olhava, a grande maioria eram pessoas conhecidas, Sim, né? sim. Sua ou da sua família, que seu pai conhecia, chamava por nome, né? Você sabia, né? Fulano onde mora, um nome. Era fácil da gente ter Identificar. laços de amizade. Sim. E se sentir protegida de uma certa forma, porque todo mundo era conhecido, né? Isso é bom. E você falando da cidade crescer, eu me lembrei de outra lenda, Beto, que talvez as pessoas não saibam, de um padre que veio para Bonfim, e ele chegando aqui, ele teve muita resistência da população. Ele tinha ideias mais inovadoras, Faz mais muito modernas, sentido. né? E a população mais tradicional, sabe, mais cheia, conservadora. mais conservadora. E ele teve muita dificuldade, pouca aceitação. E quando ele saiu de Silvânia, ele saiu muito chateado e ele jogou uma praga, dizendo que por 100 anos essa cidade não iria crescer, não iria desenvolver. E a gente olhava e falava, gente, Silvânia não cresce, Silvânia não se desenvolve. É a praga do padre, né? Porque quantos anos já se passaram e a cidade não se desenvolve. Verdade. E aí, de repente, de uns 12, 10 anos, a gente percebe assim, um crescimento Cresceu muito. grande da cidade. A gente pode ver o movimento das ruas, de muito. automóveis, de comércio. E aí, conclusão minha, Beto e Benedito, eu acho que já se passaram os 100 anos de praga do padre. Aí a cidade agora está crescendo. Pra ele tirar tudo, às vezes não tirou. É porque a gente mora assim, quando a gente ama, a gente quer ver o melhor possível. A gente pensa, não, queria, por exemplo, um condomínio fechado, sei lá, um bairro legal, não sei o que lá e tal. Aí às vezes não tem, a gente fica assim, não, mas Silvânia não cresce, Silvânia não cresce. E tá crescendo, E tá viu? crescendo, é a nossa ansiedade e de querer ver melhor que às vezes não sabe compreender o ritmo do crescimento. Mas né? Silvânia cresceu bastante, Cresceu seja em mesmo. tamanho, seja da população. A população só não é maior porque, infelizmente, a gente não tem trabalho para a nossa juventude. Não. Ou a juventude trabalha no comércio, né? Ou então ela tem que sair para fora para alçar outros voos, né? Sim. Outras oportunidades. E a gente percebe que a população de um tempo, de alguns anos para cá, não tem crescido exatamente por conta disso. A população jovem está indo, né, para os grandes centros, ou em busca de trabalho, ou para estudar, né, fazer uma faculdade, enfim, em busca de outras oportunidades. Né? E você sente assim, porque a gente vê um tempo atrás, os jovens iam, mas sempre frequentavam, sempre estavam aqui, tinham um sonho de regressar para Silvânia. Você acha que isso ainda mantém? Porque Silvânia, na minha concepção, ela tem uma energia muito própria, que essa energia acaba atraindo as pessoas. Quem vem para cá, bebe água do baú, acaba ficando, mesmo que não seja em presença, mas isso vai voltar.
Você acredita que vai diminuindo esse calor humano, essa vontade das pessoas regressar à Silvânia? Olha, eu acredito que existam as duas situações na mesma medida, sabe? Existem jovens que saíram e retornaram, sentiram falta dessa vida mais simples, né? Esse cotidiano Pacata. mais pacato, sentiram falta, não gostaram da agitação dos centros grandes e preferiram retornar. Mas eu tenho exemplos, até mesmo dentro da minha própria casa, os meus filhos que saíram para estudar e encontraram oportunidades que Silvânia não os ofereceu. Eles preferiram não retornar, né? Resolveram buscar os seus sonhos, realizar os seus planos longe de Silvânia. Longe, assim, maneira de falar, porque na verdade estão em Goiânia, Sim, né? sim. Mas não tem a ideia, né, ou o interesse de retornarem, porque percebe que o caminho que eles escolheram, até o presente momento, Silvânia não oferece oportunidade, né? Entendi. Então, eu acredito que existam as duas situações na mesma medida. Os que retornam, que vão, estudam, e principalmente aqueles que estão no comércio, acaba, né, ou trabalhando no negócio da família, ou de agricultura familiar, né, ou até mesmo na educação, Sim. né, faz uma faculdade de pedagogia e volta para lecionar. Mas existem outros que não retornam, né? Acabam, né, trilhando outros caminhos longe de Silvânia. A Cida Sanches, então, criança, estudou onde? Eu estudei no Instituto Auxiliadora. Os anos iniciais eu estudei no Moisés Santana, porque o Instituto Auxiliadora, nessa época, só iniciava o estudo na quarta série, na antiga quarta série. Então, eu fiz o pré, a primeira série, a segunda e a terceira no Moisés Santana. Quando eu já podia ir, né, estava na quarta série, que existia já, né, a matrícula no Instituto Auxiliadora, eu já fui para o Instituto Auxiliadora. E lá eu estudei até a oitava série, porque ainda não existia o ensino médio. Certo. E quando eu concluí a oitava série, eu continuei os meus estudos no ensino médio em Anápolis, no Colégio Einstein. E do Colégio Einstein, eu já fiz a faculdade para Ciências Sociais, na Unievangélica, em Anápolis, e passei, e tinha um ônibus que ia e voltava. Na verdade, Beto, eu não queria Ciências Sociais, eu queria Educação Física, ou jornalismo, ou veterinária. E a minha mãe, na época, achava que eu não iria dar conta de andar de coletivo em Goiânia. Muito fechado, Silvânia e tal, ela Isso. ficava com medo. Com medo que eu me perdesse ou que alguém me fizesse mal, né? E eu fiquei muito revoltada, muito frustrada, na verdade, porque a minha irmã, ela tinha deixado estudar em Anápolis. Minha irmã Aí você falou assim, uai, mãe, o que ela tem que eu não tenho, né? Qual a facilidade que ela tem que eu não tenho? Porque em Anápolis não precisava pegar coletivo, né? Eu podia ir a muito pé próximo. pro colégio, né? E os cursos que eu queria só tinha em Goiânia. E aí, então, ela achou complicado, usou o argumento da falta de dinheiro, mas, na verdade, hoje eu entendo. Ela tinha medo, sabe? Ela não, porque a minha irmã tinha retornado e fazia faculdade em Anápolis, ou seja, a gente morava em Silvânia, ia de ônibus, estudava e voltava para casa. Ela queria, né, que os filhos ficassem. Próximo. E aí me sobrou, então, Ciências Sociais. Me sobrou, Beto, porque quem escolheu o curso para mim foi a minha irmã, a Eleusa. Ah, é? Porque aí eu terminei o ensino médio e aí ela falou, bom, que vestibular você vai fazer? Só podia fazer em Anápolis. Então, em Anápolis tinha na Unievangélica. Direito, eu falei, não quero direito. Matemática, muito menos, né? Não quero de jeito nenhum matemática. Ela falou, então, eu vou fazer a sua inscrição para Ciências Sociais, que era o curso que ela estava fazendo também. Porque ela começou a fazer Direito
não gostou e mudou para ciências sociais. Ela falou assim: eu vou fazer a sua inscrição do vestibular para ciências sociais. Eu nem sabia o que era ciências sociais. Você só lavou as mãos, falou, faz lá, porque eu não tô tendo direito a Exatamente. escolher mesmo, então já escolhe por mim. Exatamente. Ela foi e falou assim: eu vou fazer a sua inscrição. Aí ela fez a minha inscrição para ciências sociais. Quando estava faltando 3 dias para o vestibular, eu me lembro perfeitamente disso. Ela falou: Cida, ó, daqui a 3 dias é o vestibular, você tem que ir para Anápolis para fazer o vestibular. Eu falei: nossa, daqui a 3 Você dias. não tinha uma expectativa de nada. Aí eu corri, peguei meus livros para estudar, me dei uma lida, sabe? História, em geografia, dias. português, menos matemática, deixei matemática de Um lado. canto. Dei uma lida no conteúdo porque eu ia fazer o vestibular. E aí fiz o vestibular e passei no 24º lugar. Nossa, 24º lugar, muito sabe? bem colocada. Para a minha situação, eu acho que 24º lugar teve sabor de primeiro. Porque não estudou nada. 3 dias não dá pra ter noção Não nenhuma. tinha expectativa nenhuma. É. E naquela época, como a faculdade particular era muito concorrido, porque existia só a federal em Goiânia, e muito concorrido, e eu não podia fazer na federal, porque eu não iria morar em Goiânia, então eu tinha que fazer... Você não sabia pegar coletivo. Não iria dar conta de pegar coletivo, né? Segundo a dona Edith. Então, eu falei assim, quando saiu o resultado, eu fiquei muito surpresa, porque eu não esperava mesmo Aí foi aquela passar. reação. Uai, passei e agora? E o resultado saía na rádio. A rádio lia nome por nome de cada curso. E eu me lembro perfeitamente da gente ouvindo no rádio os aprovados em ciências sociais, né, da Uni Evangélica. E quando a pessoa foi ler o meu nome, leu Maria Aparecida e gaguejou no Sanches, porque muitos não dão conta de falar Sanches. E eu lembro que a minha mãe já começou a pular Sanches, Sanches. E aí eu lá de ouvido no radinho aí falou. Aí ela repetiu, Maria Aparecida Sanches, aprovada. Aí foi só uma festa, né? Não, E eu- festa por conta deles. Você mesmo não sabia nem o que estava acontecendo. Falou, e agora? Aí eu falei assim, não, agora eu preciso saber do que se trata esse curso. Né? Eu vou ser o quê? O que é que eu vou ser fazendo ciências sociais, né? E aí a minha irmã falou, olha, você vai precisar de muita história, de geografia e principalmente sociologia. E lá você vai ser aluna de uma professora extremamente exigente, que chama Dina Maria Mioto. Excelente professora, sabe? O que eu me tornei enquanto profissional eu devo a essa professora, muito exigente, muito competente. Eu nunca vi uma pessoa que tivesse tanto conhecimento em sociologia como essa professora, Que legal. sabe? Então, foi um curso que eu entrei detestando. Eu ficava assistindo aquelas aulas e pensando, o que eu estou fazendo aqui? Mas você não queria decepcionar sua mãe. Na verdade, eu nem estava preocupada com decepções, sabe? Eu estava preocupada comigo. Você já estava tão decepcionada que você não estava preocupando com a decepção das outras Sim. pessoas. E aí eu ficava assim, gente, eu não gosto disso, não gosto desse curso, isso, sabe? Para ser professora, eu não quero ser professora, fazer ciências sociais para ser professora, não é isso que eu quero. E aí passou-se o primeiro semestre e fiquei firme, indo para a faculdade todos os dias, pegando o ônibus, né, que saía às 4h30 e chegava à 00:30, porque ainda não tinha asfalto. Nossa, Né? A gente muitas meu vezes não Deus do chegava céu. porque ficava atolado, né? Mas o Nossa. asfalto estava começando a ser feito. Quando eu concluí a faculdade já tinha o asfalto. E aí, Beto, quando foi no Sofrimento. segundo período que eu comecei a ter aula com a Dina, essa professora entrava na sala de aula, muito rica, essa professora, muito chique, que a gente, né, se sentia até diminuído, porque, sabe, as roupas que ela usava, o vocabulário que ela usava, os perfumes que ela usava, estava muito acima de nós, alunos, sabe? Entendi. Mas quando ela abria a boca, ela
prendia a atenção da gente Era e eu me encantadora. apaixonei, Beto, pelo curso. A Caramba. partir daí eu falei, é isso que eu quero para mim. O grande sabe? despertar saiu de uma professora rigorosa. Saiu de uma professora extremamente rigorosa, extremamente competente. E aí Olha a foi força da professora, aonde hein? eu me apaixonei pelo curso e comecei a estudar com prazer. Eu estudava com prazer, né? Você teve possibilidade de contar essa história para ela? Não tive a oportunidade de contar porque eu saí da faculdade, não tive o contato com ela e hoje, infelizmente, ela não está mais entre nós. Mas eu me lembro que no dia da minha colação de grau, ela não media palavras para poder falar para o aluno. Se o aluno era bom, ela falava. Se era ruim, Ela era realista. ela falava, sabe? E falava assim, você não vai ser uma profissional competente, não entre numa sala de aula porque você não vai dar conta, Caramba. sabe? E quando ela veio me abraçar na colação de grau, que eu fui uma das poucas alunas que ela veio abraçar, ela me abraçou e me falou no ouvido, eu tenho certeza que você será uma excelente profissional. Eu tremi, Nossa, Beto, que quando legal, ela me cheguei a falou, arrepiar. sabe? Eu fiquei assim, sem saber o que falar para ela, porque eu não esperava essas palavras dela. Realmente foi um marco na minha carreira, porque eu tirar nota máxima com ela era raríssimo, raríssimo, porque ela nunca dava 10 para ninguém, porque ela sempre falava, qualquer Podem pessoa tem sempre sempre melhorar, né? Então, ela ter me dito isso foi assim algo muito significativo na minha carreira. Tanto é que eu fiz mestrado e doutorado em sociologia. Caramba, que coisa boa. Porque você sabia que ela era realista, se ela falou, porque é verdade. Ela não iria mentir para mim, ela falar no meu ouvido. Ela não falou para ninguém ouvir, ela falou para mim. Em resumo, isso é entre eu e você, né? Me abraçou e me falou essas palavras. Para cada um que ela cumprimentou, ela teve uma palavra, sabe? E para mim ela usou essas palavras que me serviram de estímulo. Pode ser mentira? Até pode. Não, Até acho que pode. não. Mas me serviu de estímulo, sabe? De ser uma profissional competente, de fazer o melhor que você pode fazer a cada dia. Não ser melhor do que o outro, mas ser melhor do que você fez no dia anterior. E isso eu trago para qualquer serviço que eu venha executar. Não ser melhor do que o outro, mas fazer da melhor forma possível. Entendi. E aí, como é que foi o outro passo? Terminou, fez a colação de grau, se formou, depois foi fazer a pós-graduação, e aí era encarar a sala de aula. Ou já estava nesse período, já Olha, tava... quando eu colei grau em 91, eu encontrei a irmã Silvinha, que tinha sido minha professora, né, no instituto, e ela me deu aula de violão também. Ela era minha professora lá e me deu aula de violão e a gente teve uma afinidade muito grande por conta das aulas de violão, né, que nós tivemos, né? Eu voltava no contraturno para essas aulas. E aí eu encontrei com ela na porta da minha casa, eu morava ali na 24 de outubro, já tinha casado, já tinha a minha primeira filha. E aí ela falou, e aí, você já se formou? Eu falei, já. Eu tinha tido uma semana que eu tinha colado o grau. Contei para ela que eu já tinha, né, me formado em ciências sociais. E ela falou, nossa, eu estou precisando de uma professora de história lá no instituto. Que legal. Vai lá para a gente conversar, porque eu tenho umas aulas para você. E aí eu falei, bom, já colei grau, estou formada. Então eu preciso trabalhar, né? Aí eu fui lá para conversar com ela e ela me ofereceu umas aulas de história na 5ª série. E eu comecei, então, a minha carreira, a minha vida profissional no Instituto Auxiliadora, ministrando aulas de história em 3 5ª séries. Que não é uma galerinha fácil. Que não é fácil, Imagina. Exatamente. Imagina que quando ficou sabendo que era essa turminha, você falou, meu Deus do céu, e agora? Ou não teve esse? Porque, assim, é de assustar, já pega logo uma... Sabe que eu não me assustei? Porque
quando a gente é mais jovem, a gente não tem muitas Destemido. preocupações, sabe? A gente não mede muitas consequências daquilo que a gente está entrando, está fazendo. Entendi. Eu fui de uma forma tão tranquila, preocupava assim, a única preocupação que eu tinha era, eu achava que eu tinha que saber o conteúdo tudo. Tudo que era referente à história, eu tinha que saber. Entendi. E aí eu peguei os livros e comecei a devorar os conteúdos de história, porque eu achava que eu tinha que chegar lá e qualquer pergunta que o aluno me fizesse, eu tinha que estar tudo Respondido na em ponta da bate-pronto. língua. E Entendi. comecei a estudar assim desesperadamente. Quando eu cheguei, que eu comecei a ministrar as aulas, eu falei, pá, gente, isso é muito tranquilo, eu não preciso saber tudo de uma vez. Eu preciso saber muito bem aquele conteúdo que eu vou ministrar. Sim. Né? Pois Então, tem se eu ia preparação. falar sobre feudalismo, Segunda Guerra, Revolução Francesa, eu precisava estar bem preparada sobre aquele conteúdo. Sim. E as ligações que aquele conteúdo Pode fazer. fazia mais de perto, eu também tinha que conhecer. Sim. Né? Então, eu comecei a organizar as minhas leituras, os meus estudos, para poder preparar uma boa aula e passar o devido conhecimento. Aí eu fiquei mais tranquila, porque eu não precisava estudar história antiga, média, contemporânea, tudo de uma vez. Eu ia estudando por parte, né? E aí, nessa hora, vem o exemplo da professora de Anápolis, que Sim. você queria seguir os passos. Claro, exatamente. O Porque, exemplo. até porque, como ela tinha muito conhecimento, eu achava que eu tinha que, de primeiro, eu já tinha que ter esse muito conhecimento. Você quer não instalar do dedo. E não é assim. Não, de É forma com o alguma. tempo, com a experiência que você vai adquirindo conhecimento. Você tem que se preparar, tem que se informar, tem que ler muito, tem que pesquisar, mas tudo no seu devido tempo, um passo de cada vez. Você não dá conta de abraçar tudo, É né? verdade. E quando eu tive essa maturidade profissional, que eu compreendi que meu trabalho poderia ser bom a partir do momento que eu soubesse exatamente aonde eu queria chegar e o que eu precisava fazer para ter a excelência naquilo que eu iria passar para os meus alunos, né? Certo. A partir do momento que isso ficou claro para mim, eu fiquei tranquila, né? É. E nesse desafio de encarar 3 quintas séries, foi já a virada de chave? Não, realmente, eu gosto de ser professora. Ou teve aquela relutância, não, eu vou fazer isso aqui porque eu formei, eu tenho que trabalhar e ponto. Porque eu vejo que professora, a senhora é com muito gosto. Tanto é que você acaba se desdobrando em vários setores da educação, como a história da cidade, como por exemplo. Boa pergunta essa sua, viu? Que é um marco na minha vida profissional. Quando eu fui dar aula nessas quintas séries, eu fui porque eu queria trabalhar, porque eu estou formada, então eu preciso seguir a minha profissão, né? E eu não fui dar aula porque eu estava apaixonada em ser professora. Na verdade, a última coisa que eu queria ser na vida era professora. E eu fui porque eu recebi o convite da irmã Silvinha. Se eu não tivesse recebido esse convite, eu não sei se eu teria me tornado uma professora. Correr atrás não era seu interesse. Não, sabe? Eu estava com a Procurar. filha pequena de 2 anos, o meu interesse era ficar cuidando dela, né? E não me passava pela cabeça iniciar uma vida profissional naquele momento, né? E aí surgiu o convite, eu fui. E quando eu comecei a dar aula na quinta série, eu cheguei, olhei para aquelas carinhas lá, me olhando, me observando, e eu comecei a ministrar. Eu me sentia num palco, Que sabe? legal, que bom. Eu falei, gente, mas isso é bom demais, isso é maravilhoso. Se eu soubesse que ser professora era tão bom desse jeito, eu não tinha batido cabeça tanto. Eu já teria iniciado a vida de professora há mais tempo. Vocês passaram a ser muito conhecidos, públicas mesmo. Você, o Marcelo, o Marcos mais introvertido, mas mesmo assim muito conhecido. Como é que foi a mudança do Marcelo? Porque o Marcelo, eu falo que eu conheço ele a vida toda, ele sempre foi mais à frente do tempo dele. Eu acho que o Marcelo era meio que... Acho que ele é a mistura não é do à seu toa que pai tá com lá, você. né? Eu acho que o Marcelo é a mistura do seu pai com você. O seu jeito desinquieto de ser e o seu pai... uma pessoa mais à frente do tempo. Ou eu tô enganado?
Isso mesmo. Mas eu vou contar um caso que nem ele sabe. Conta tudo aqui. Não. Conta tudo. A hora que ele assistir, ele vai ficar... Meu pai tá mentindo lá. E quando inaugurou o SESI, Certo. aí eles fizeram uma gabine e pôs aquele filho do Birajara. Ele é até formado em engenharia, ele formou em engenharia eletrônica naquela época. Certo. O Birajara, como que ele chama? Tem aquele grandão que vem enquanto tem aqui, e tem um mais novo, um gordão. Ele era gordão, não sei se é como que ele tá hoje. De cabeça, não lembro, Silvino. Aí, então, e todo, né? Foi a Gabine lá, fez um painel amplificador, toca-disco, Que chique, sistema de som. fita cassete, assim. Uhum. E o Zé Denz me chamou para me tomar conta do... Então, na verdade, eu fui o primeiro DJ aqui de Silvânia. Primeiro o DJ Silvino. Quando tinha baile, eu ia. Podia até entrar lá e dançar, mas a hora que terminar lá, eu tinha que estar lá para desligar o trem. Para ligar o som, porque no intervalo os cantores cansavam, eu ligava o som, entendi, no intervalo punha o som. Aí eu subia a escada rapidinho e ficava lá esperando, entendeu? E punha o som. E o som não ajudava muito, porque aquela acústica lá é muito ruim. E o baile lá é péssimo, é muito ruim. E o som, mas o som... Aí pronto, ficava lá, um vidro assim, na gabine lá, e o besta aqui, ó. De graça, porque o Zé Neves nunca me pagou. Mais uma vez, E aí o Marcelo foi na sua vibe querer ser. E eu não sabia, nunca contei isso pra ele. Que isso? Eu não lembro, tô lembrando isso agora. Rapaz, tá vendo, Marcelo? Tá vendo? Você não roubou, não, você herdou do seu pai. Que pois legal. Então, mas ficou ali, eu fui em 73. Quando foi em 74, eu fui pra Goiânia, tive que deixar o posto. E aí depois o Marcelo resolve ser o DJ da cidade. O DJ. O que você tem a dizer dessa história? Porque o Marcelo sempre foi muito elétrico, ele sempre foi muito desinquieto e tal. Você apoiava, você falava, que esse menino tá querendo ser DJ, meu Deus do céu? Pois é, o Marcelo, chegava as pessoas, não vai longe não, aquele, o Edésio, do laboratório. Sim. Ele chegou, um dos primeiros, as pessoas que chegavam aqui, era igual meu pai. As pessoas, juiz de direito, chegar na cidade, logo meu pai estava conversando com ele, sabe? Eu não tinha dificuldade. Marcelo é igualzinho. Faz sentido. Então, chegava aí vamos supor, vou dar exemplo aqui, o Antônio Borges chegou aqui para pôr ele chegou aqui para pôr Olaria? Não, fazer terno... Alfaiataria. Certo. Chegou aqui, logo eu tá lá entrosado com meu pai, viu? Ele lá, todo dia lá do meu pai. Aí não deu certo. Aí não deu certo, ele começou a tocar o bar, né? Uhum. Foi aí que ele... Pois é, então, chegaram as pessoas, o Edésio foi um dos primeiros que fez amizade, foi com o Marcelo, assim. E ele falou, vai, grava um CD pra mim. Marcelo gravava, né? Uhum. Então, assim foi com vários. Eu falei, Marcelo, tem cuidado. Ele tinha essa gravação de CD, falou, Marcelo, uma hora a Polícia Federal vai pegar você gravando CD pirata aí. O ECAD. Pois é. Mas aí foi uma hora, você vai vai preso aí. Eu não vou lá buscar você não, você vai ficar lá, ó. E como é que foi essa vibe dele ir embora pra França? Como é que foi essa história? Ele começou a falar isso. Primeiro foi uma vizinha lá. Foi. E ele entusiasmou aí também. Foi em novembro, quando foi em janeiro ele foi. E você sabe que a família Bittencourt é de lá. É originária da França. Aí ele falou de ir,
Eu nunca falei, não. Depois não vai ficar aí no meu ouvido, né? Podia ter ido, você É. deixou. Então, eu não. Aí vendeu os trem que eu tinha, né? Tinha um som. Ele vendeu e ajeitou e foi. Aí eu fui lá no aeroporto com ele. Nesse dia foi 7 pessoas de Silvânia. Que legal, despedida dele. É. Ele deve ter Não, querido, né? que ia junto com ele. Que ia junto, né? É. viagem? Ué, depois de ter bandada então, aí. Foi junto Pensei com que ele. ele ia só dar despedida Não, e tal. foi 7. Nossa! Foi muita gente no mesmo dia. Rapaz, que coisa diferente. Ó, como que acontece numa cidade de uma vez? Pois é, cidade pequena. Parece que foi dessa. combinado, né? Pois é, foi uma Ah, debandada. vamos, tal, né? A Lúcia sofreu muito? Sofri. Ixi. Não, eu Fica sofri. sofre até hoje, né? Eu sofri demais da conta. Você também sofreu caída Ixi. dele pra lá? Sofri. É que é muito ruim, né? A distância é muito grande. Por mais que tenha a comunicação fácil de hoje, mas... Não, agora é bom. No começo dá trabalho, né, pra falar, né? Naquela começo, época, como é que vocês faziam? Parece que já tem uns quase 15 anos, parece. Fidel tem 14. Então deve ter uns 16 anos já que ele tá lá. 16 anos não tinha telefone, não tinha nem telefone. É, O telefone era o precário. pessoal, a menina que foi primeiro que ele, a família vivia ligando o orelhão na porta do mercado lá. Aí, ó. Então é difícil. Às vezes ligava, pedia a gente para chamar, pertinho lá. Mas ele foi e sofreu. Sofreu lá? Sofreu. Ixi. Ele deve ter contado. Eu não vou contar aqui não, senão ele vai danar comigo. Mas ele sofreu. Pergunta ele o que ele sofreu lá no começo. Marcelão, tem que fazer um episódio com você à distância pra ver o que você sofreu. Não, ele foi DJ lá, sabe, né? Ah, ele foi DJ lá? Foi. Aí eu não sabia. Ó, uma das coisas, ele saía lá 11 horas da noite para ir embora, né? Aham. Computador de um lado e a mesinha do outro. 3 negão abaixou nele. Nossa. E gruda ele aqui, gruda lá. O computador ele grudou, mas grudou mesmo. E dá uma porrada. E foi uma briga feia. Meu Deus. A cara dele ficou desse tamanho. Meu Deus do céu. E a mesa do som levou, mas o computador levou, não. Isso aí é bruto, é correr mesmo. É correr Ele mesmo. não deixou, não. E ele, assim, o Marcelo já tá com família, né? O Marcelo não volta pro Brasil, volta a passeio. Ele não volta porque a família dele, da mulher, é de lá. É de lá. Ele tem um amor nos meninos fora do comum. Por nada desse mundo ele fica longe desses meninos. Então vocês sabem que pro Brasil voltar de mudança, ele não volta. Volta não. E é ruim, é isso assim. Ou vocês já aprendeu a conciliar? Não, agora eu esqueço, né? Ela fica meio sem falar com ele. A Lúcia fala com ele todo dia. Mas eu sou pouca conversa, né? Bença, pai, Deus te abençoe. E se eu não puxar assunto, fica mudo naquela hora. Eu não sou bom de conversa, não. E o mundo dele também é muito diferente do seu, Os né? o neto meu tem 14 anos, tem uma vergonha de conversar assim, sabe? Ah, é? Ele fala pouquinho também. Puxa, Aí junta eu e ele, aí não sai nada. Aí não tem Aí droga. eu já falei pra Nora fora, mas o meu neto aí é difícil falar. A prosa nossa é curtinha. É só uma zoiada só e pronto, né? E o Marcos? Aí você resolveu passar o bastão pro Marcos. Marcos quebrou a cabeça nos atacadistas. Eu cansei. Foi na época que o Marcelo entrou, ó. O Marcelo ajudou, sabe? Uhum. Eu tava cansado demais e chateado. Aí eu falei, Marcos, eu tô dando conta desse treino. Mas eu não saí de lá, não. Uhum. Aí eu fiquei na parte... Eu ajudava em tudo lá. Ficar no caixa, ajudava em tudo. Faltou, eu era o Coringa. Faz tudo. E ultimamente eu tô mais no escritório. Mas eu tô parando também. Ô Silvino, e qual que é o seu plano pro futuro? Rotary, você não sai. Ninguém deixa você sair. Mercado, você fala que vai descansar, eu acho que você vai, pelo menos sempre um pezinho lá dentro você vai ter. Não, eu quero ver se eu desligo. Porque se eu for lá, eu quero desligar.
Quer desligar mesmo. Só uma coisa pra fazer, eu até trabalhar, não é preguiça, não. Mas voltar a fazer as casinhas de presépio aí. Pois é. Uai, vai que... Se eu arrumasse os telhados, uai. não arruma os papelão de acordo, só brincadeira, eu até fazia, só pra me divertir, pra me ver se eu dou conta ainda. Qual é que é o plano do futuro do Silvino? Ah, não tem. É ficar em casa, ajudar a mulher. E ficar por Homem lá. dentro de casa faz é mais atrapalhar. Pois é. Pois... Então, e pra atrapalhar, então, né? É, pra trabalhar. Eu tive o ano passado, já tem um ano. Eu tive era estresse, justamente por causa desse negócio do Marco Moto, e o trem tava no nome dele, eu fiquei muito preocupado, sabe? Tava muito tenso e eu fiquei muito preocupado e me deu um apagão. Ah, Eu acredito que se eu tivesse problema de coração, eu tinha morrido. você é besta, Deus me livre, tá doido. Tinha dado um infarto, sabe? Mas velho não dá infarto fácil, né? Dá em mais gente mais novo, né? O estresse. Tá vendo que o pai... O Marco tá com o quê? Marco ele é da minha idade. Marco tá com 42. 43. 43, da minha idade. Aí eu tive um apagão, a Lúcia não tava nem lá em casa. Nossa. E eu acordei depois do almoço, eu almocei na casa da minha cunhada, fui pra casa, dei uma deitada, eu que acordei, eu fiquei... Casa silenciosa, né? Não tinha ninguém, a Lúcia tava com o Marco lá em Caldas Novas. Tá? Aí eu fiquei trabalhando no mercado. A Lúcia foi com eles. Uhum. Aí eu acordei, calado, eu lembrei da Lúcia. Aí eu fiquei andando pra lá, pra cá, e sem saber aonde que ela tá. Aí eu resolvi ir lá na minha cunhada. Passou gente lá, sabia quem que era, mas nem sabia falar. Fica meio bobo, sabe? Rapaz. Aí eu lembrei da minha cunhada, deve estar lá. Aí eu falo para ela que a única coisa que eu não esqueço é que eu sou casado. Falei para ela, não precisa se preocupar não, eu posso perder a consciência. Sei, Silvino, acho que você queimou um cartucho. Você podia ter guardado esse cartucho pra depois. Pois é, podia ter aproveitado, né? Eu dei bobeira. Você podia ter aproveitado, você queimou o cartucho. Aí eu fui lá, cheguei lá na minha cunhada, cadê a Lúcia? Não sabia do Marcos, cadê a Lúcia? Aí, uai, ela pensou que eu tava brincando, né? A danou foi rir. Não, eu não sei aonde tá a Lúcia, não. Uai, isso no domingo, depois do almoço. Caramba. Ela tá pra Caldas Novas, mais o Marco, a Diana, a Mariana. Ué, mas ela não falou. Foi sem eu? Só falei assim. Rapaz, Aí eu falei assim, eu trabalhei hoje? Eu trabalhei até meio-dia. Aí você almoçou aqui, o Luiz, meu irmão, almoçou com nós aqui e tal, antes de ir pra Brasília. E fui conversando, foi voltando, os poucos. Rapaz. Isso depois de umas 4, 5 horas. Moça. Aí depois você até assustou. Falou, Aí ela queria que eu posasse lá. Eu falei, não, posso lá em casa mesmo. Falei, posso lá. Aí eu falei, então eu vou posar lá. Eu falei, então vamos embora. Aí eu vou. Não, foi depois. Eu falei assim, eu vou lá em casa tomar banho. Ele falou, você vai tomar banho e volta aqui pra jantar. Eu falei, não, eu arrumo qualquer coisa pra me jantar lá. Não, você volta aqui pra... Ficou preocupado. A hora que eu voltei, ela queria que eu posasse lá. Eu falei, não, eu poso lá em casa. Eu falei, então eu vou posar lá. Eu falei, então vamos. Aí foi. Só que, quando eu saí pra tomar banho, eles ligaram pro Marco. Umas 2 horas depois, o Marco tinha chegando. Eles iam ficar até terça-feira. Ficou preocupado. E veio embora. E aí você foi no médico? Aí eu já tava voltando. Fiz ressonância da cabeça. Fiz todo quanto é tipo de exame. Depois quando foi isso foi final de junho. Depois foi início de agosto, repetiu, mas repetiu mais fraco. Entendi. Aí repetiu mais fraco. Aí eu fiz tudo do coração. Ultrassom do coração. Olhei tudo. Não. Aí eu perguntei a um companheiro nosso que é médico lá do Rotary, né?
Porque os outros não falou, não tem nada não, só fala assim, né? É, só fala assim. Os exames não deu nada. Deu nada. Aí eu perguntei esse companheiro lá e ele falou assim, não, isso aí porque é uma válvula do coração dilatou. Aí faltou oxigênio no cérebro. Aí ela voltou normal. Voltou normal, oxigênio. pronto, acabou o problema. E nunca deu mais.